Contra gambito albim, ideias gerais. D4, D5, C4. Tentando entrar no gambito da dama, as negras têm a opção de E5. Depois de D toma E5, D4. É um interessante gambito em que os bispos negros têm muita liberdade conduzindo a posição ativas. Esse gambito ficou sem ser usado durante muito tempo regularmente e agora tem voltado devido aos esforços de jogadores como Alexander Morozevich e Rustam Kazim-Zakhanov. O peão D4 atrapalha o desenvolvimento das brancas. Aqui, a partida principal que veremos vai ser o grande mestre Rafael Leitão e, na época, mestre internacional Kriko Mkhitaryan, que hoje também é grande mestre. Jogaram A3. A cilada principal desse gambito é E3, que parece um lance lógico para tirar o peão logo de D4. A dama negra está vulnerável em D8, mas depois de bispo B4 cheque, bispo D2, D toma E3, bispo toma bispo, parece que as brancas estão ganhando uma peça. Mas segue E toma F2 cheque, rei E2 forçado, se capturar o peão cai a dama em D1, e agora surpreendente F toma G1, cavalo cheque. O rei tem que voltar para E1 defendendo a dama. Se torre toma G1, bispo G4 ganha a dama negra, rei A1 para tentar manter, dama H4 cheque e as negras ganham. Muitos jogadores caíram nessa cilada ao longo dos anos. Por exemplo, se G3, dama E4 cheque e está caindo a torre em H1, as negras ganham fácil. No lugar de A3, vamos ver aqui também cavalo F3, que é a variante mais popular, já pondo pressão no peão desagradável. Cavalo C6, defendendo o peão. Aqui G3 é muito comum. A3 é para evitar o cheque em B4. Cavalo de G7, B4, cavalo G6 e aqui uma novidade duvidosa com B5. A teoria aqui recomenda o desenvolvimento, bispo B2, por exemplo A5, agora B5, mas o bispo já está em B2, cavalo toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, E3 aproveitando o cavalo indefeso, bispo E6, bispo toma D4, cavalo toma C4, dama D2, cavalo D6, bispo D3, dama G5, roque, cavalo toma B5, cavalo C3, cavalo toma D4, E toma D4, com jogo equilibrado depois de bispo D6 em Gelfand e Kazim. Nessa mesma linha teve uma partida parecida com Topalov e Morozevich também. Então bispo B2 é bem jogável. Seguiu B5 antes do bispo B2, depois de cavalo de C toma E5, cavalo toma D4, bispo C5. A posição das negras é muito agressiva, muito mais desenvolvida. Seguiu bispo B2, dama H4, E3, bispo G4, dama C2, roque grande ao desenvolvimento das negras. Isso é muito comum nessa variante. E agora as brancas tinham que jogar cavalo D2 e erraram jogando bispo E2. E depois de bispo toma E2, dama toma E2, bispo toma D4, bispo toma D4, torre toma D4, E toma D4, dama toma D4, abandonaram em Gordon e Berger, Emanuel Berger, na Inglaterra em 2009, porque se tira a torre do ataque da dama, segue simplesmente cavalo F4 atacando a dama, tira a dama, dama C2, cavalo de E toma D3, rei F1, dama E4 com vantagem decisiva para as negras devido à dupla ameaça. Voltando ao Rafael Leitão e Kriko, depois de A3, cavalo C6, E3, bispo E6, as negras têm que procurar ativar rapidamente suas peças
como compensação do peão, embora em várias linhas elas tenham a oportunidade de recuperar o peão rápido, por exemplo, com cavalo de G7 e cavalo G6. Mas recuperar o peão não é a estratégia que deve sempre ser seguida. O melhor é sempre ativar as peças. Depois de cavalo F3, D toma E3, colocando as damas em oposição. Dama toma D8, torre toma D8, bispo toma E3, cavalo de G7. As brancas podem seguir com cavalo de C3, cavalo F5, interessante, né? Cavalo de G6 parece ser mais natural para recuperar o peão, mas o cavalo F5 entra na casa ativa. Cavalo B5, torre D7. Com um jogo preciso aqui, as negras conseguem equilibrar, muitas vezes capturando o bispo E3 e deixando a estrutura dobrada, o que compensa a falta do peão. O Rafael foi no mais seguro cavalo de BD2 e cavalo de G6 para recuperar o peão. Cavalo de G5, recuperou, cavalo de G5, cavalo toma E6, F toma E6, H3, cavalo D3 cheque, eliminando o par de bispos das brancas imediatamente. Bispo toma D3, torre toma D3, rei E2, torre D7, B4, cavalo D4 cheque, bispo toma D4, torre toma D4. A posição é equilibrada. As negras têm a debilidade em E6, mas é a única debilidade. Por enquanto ainda tem um jogo um pouco mais ativo. Seguiu torre de AC1, bispo E7, cavalo F3, torre D8, torre de HD1, torre toma D1, torre toma D1, bispo F6, cavalo D2, torre F8, cavalo E4, bispo E7, torre D3, torre F5, G4, torre F4, F3, H5, C5, H toma G4, H toma G4, torre F8, sempre buscando manter a pressão na coluna F ou ameaçar ativar a torre. C6, B toma C6, torre C3, rei D7, cavalo C5, bispo toma C5, torre toma C5. E apesar dos peões debilitados das negras, tem um peão a mais, as brancas não podem vencer esse final com um jogo preciso, apesar de ser um final ultra complexo, né? Torre H8, melhor ativar na torre, torre A5, rei D6, torre A7, as brancas recuperam o peão, mas depois de E5, rei E3, torre F8, torre A6, rei D5, torre A5, rei D6, torre C5, torre F4, pedindo o avanço do peão A, torre C2, G5, torre D2 cheque, rei E7 para não deixar a torre penetrar pela fila D, torre H2, E4, lance chave agora destruindo a estrutura do branco também, F toma E4, torre toma G4, com final completamente igual que empatou depois de rei D4, torre G3, torre H7, rei D8, A4, torre B3, rei C4, torre E3, tem que deixar cair o peão se quiser tentar ganhar, A5, torre E4, rei C5, rei C8, torre G7, rei B7, torre G5, torre A6, poderia seguir mais um pouco, mas não tem como forçar o avanço dos peões, sem trocar algum deles. Foi acordado um empate.